Com certeza, ele vai aprender alguma coisa, né? Mas hoje não, realmente existe esse pensamento de alocar porque a gente quer aproveitar sempre essa mão de obra, né? E como que funciona? Eu tenho uma dúvida que é o seguinte: existem muitas classes de aeronaves diferentes, são 3 dúvidas, tá? Tem muitas classes de aeronaves diferentes dentro da Força Aérea. Primeiro, por exemplo, assim, eu ouço falar muito de aeronave de asa fixa e de asa rotativa, né? Que é tipo um Sim. avião ali e tal e um helicóptero. Aham. Só que dentre esses, assim, tem muitos modelos diferentes, assim. E aí, quando você vai se especializar, você consegue se especializar em um só ou sei lá, aprendi a pilotar a aeronave de asa rotativa, eu piloto todas agora, dependente da que O tiver. exemplo é tipo assim, um caça e um Hércules, um logístico, né? Você se Certo. especializa nessa, já na AFA ou é depois também? Até a pergunta envolvendo a AFA. Ah, legal. Então, na AFA nós fazemos a instrução básica e avançada no avião, que é o T-25, que é o nosso fusquinha, né? Onde você consegue garimbar seus erros, né? Diminuir seus erros. E o T-27 Tucano, que inclusive voa na fumaça um longo tempo. A partir disso aí tem uma série de fatores, você tem uma classificação. E aí você vai para as aviações, da caça, do helicóptero e do transporte. E aí que tem essa especialização. Cada aviação tem sua especialização e a pessoa do transporte tem ainda a opção da aviação de patrulha, que trabalha em conjunto com a Marinha na fiscalização dos nossos mares. No caso, na minha época era um pouquinho diferente. A gente ia para Natal e a partir de lá que a gente pegava a classificação geral. Então, eu fui para a aviação de ataque, de lá eu tinha outra classificação. Então, era sempre estudando. De ataque, no caso, era caça? Seria semelhante ao caça. Hoje que tem os esquadrões nas fronteiras, né? Então, eu fui para essa atividade e aí de lá ainda eu tinha a opção de ser reclassificado. Aí eu pedi helicóptero. Aí, por que do helicóptero? O que eu gostava é quando a gente entra lá na academia, uma das primeiras coisas que a gente aprende lá é o salto de emergência, é o salto de paraquedas. Pô, eu achei aquilo o máximo. Eu falei, eu quero isso aqui. Até eu falei na época com o sargento, poxa, como que faz para entrar para essa atividade? Ele perguntou, pô, você é de qual quadro? Eu falei, eu sou aviador. Ih, rapaz, então você vai ter que se formar e tal. E aí depois, talvez você indo para o helicóptero, faça os cursos. Eu falei, então eu fiquei com isso, né? Fui pegando as informações e fui para a aviação de helicópteros por causa dos cursos, né? Por causa da natureza e tudo mais. E aí você percebe que cada aviação tem a sua especialização. Então, a pessoa vai se especializando realmente naquilo ali porque a força ela investe em você. Então, não adianta hoje você ir da caça, não, amanhã eu quero ir para o helicóptero, não, agora eu quero ir para o transporte. O investimento foi para aquilo. Então, você se especializa na caça, para cumprir missões da caça, o do helicóptero para as missões do helicóptero, o da patrulha para fazer as missões da patrulha, normalmente assim. Aí depois que você vai galgando seus postos, você vai para a parte administrativa. Quais são as diferenças de missões assim de quem vai para caça, para helicóptero? O que muda assim? Antes só de a gente entrar nessa questão de missão, eu queria perguntar uma coisa que tu perguntou ali sobre a questão quando você não está apto, né, ou reprova na aviação, porque na minha concepção eu tenho que um piloto de caça, um piloto de avião, ele é uma pessoa que tem uma capacidade física perfeita, né? Ele chega bem, ele tem uma capacidade psicológica muito boa, fisicamente muito acima da média. Fisicamente muito acima da média e como é essa avaliação ao longo do processo até se tornar um aviador? Porque eu sei que muita gente às vezes reprova pela capacidade, né, de saúde, acuidade visual ali, acuidade visual, psicológica, esses testes assim. Como funciona, de uma maneira mais geral, mas como é que vai ao longo do tempo até... Sim. Então, lá na Epicar, em processo de entrada, você já é avaliado fisicamente, psicologicamente, a parte médica. Então, aí você vai trilhando naquele sentido, né? Então, as pessoas já são... elas têm que ter aquelas aptidões.
Existem os exercícios que vão perceber se a pessoa tem uma determinada coordenação para aquilo, para isso, mas tudo depende do esforço da pessoa também. Então, na minha época, existiam poucos processos dessa percepção. Então, era tudo na raça. Aí tinha o teste físico, né? Nós sempre tinha os testes físicos, você tinha que se manter realmente em boas condições. Então, realmente, você tem que ter uma boa condição física e uma boa condição médica e, com certeza, psicológica para você tomar decisões em voo. Muito rápido, né? Muito rápido, né? Então, tudo isso aí é levado em consideração. Realmente, não dá para você colocar uma pessoa que não esteja psicológica, física e não está preparada dentro de uma aeronave ou para saltar com um paraquedas. É impossível, né? Tem algum teste do tipo, para mim, um teste muito claro que eu já vi é que já fiz aquele teste que alguém segura a caneta. Solta a bolinha, e aí as bolinhas, e aí você tem que. A pessoa solta, você tem que segurar, assim, porque é um teste de reação e de questão motora. Tem algo do tipo assim também que é feito para avaliação? Ou é só uma coisa que eu vi na internet e é mentira? Não, hoje existem, por exemplo, nós temos simuladores de voo, então tem muita coisa que o pessoal já vai aprendendo. Então, questão de habilidades e você vai também começar a adquirir isso aí. Então, vamos dizer, na minha época, poxa, se eu não passar nesse voo, eu vou ser reprovado, eu vou ser convidado a sair da Força Aérea. Então, é na raça, vamos dizer assim, você tem que desenvolver aquelas capacidades, o voo mental, evitar aqueles erros. Então, a gente chama de voo mental. Você imagina um voo perfeito e depois você começa a inserir erros. E, a partir disso, aí você faz os treinamentos, né, com várias repetições até você atingir aquele nível. Agora, tem gente que é iluminada, que não estudava, que não treinava, que chegava no voo, tudo decorado, você ficava olhando assim, não é possível, né? E eu fui por causa do esforço, né? Não foi tanto pela habilidade, não. Sim. Caramba. Tem uma pergunta que ela é meio leiga, tá? Mas eu preciso fazer porque eu quero entender. Certo. Como é que o avião voa? Não. Essa daí eu já estudei, cara. Legal. É a diferença de pressão ali com a da velocidade. Isso.